Agenda e a sua importância. Quantas vezes eu já cheguei no final do dia e muitas vezes eu percebi que eu não tinha feito basicamente nada do que eu planejei. E eu achava que, devido à minha rotina, isso era falta de tempo, mas era falta de organização. Oi, eu sou Ageu, sou estudante de medicina e, mais importante, eu sou cristão. Como que a nossa memória nos ilude? Muitas vezes eu tentei planejar um dia específico todo na minha cabeça. Eu tentei separar reuniões, eu tentei separar momentos de estudo, tarefas e compromissos, tudo isso na minha cabeça. E às vezes eu tentei fazer isso durante a semana inteira, planejar minha semana na cabeça. E o nosso corpo, ele quer descanso, ele quer economia de gastos. E a gente acaba esquecendo, e quando você percebe, você é aquela pessoa que tem uma reunião 6 horas, você lembra que tem a reunião 5h40. Você tem um trabalho para entregar no dia 23 e no dia 22 você lembra que você tem que entregar. E você sempre vive assim, correndo, 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 e tem a sensação de que sempre está cansado. E na verdade isso não é nem falta de tempo, é só falta de organização. E agora eu vou falar um pouco em relação à agenda e a sua importância. E na verdade a agenda não é só para anotar compromissos, metas, tarefas. Ela é um sistema de organização. Como que eu uso a minha agenda? Eu inicialmente separo o meu dia em turnos, a manhã, a tarde e a noite. E por exemplo, de manhã eu quero treinar e quero estudar física. Eu boto os tópicos de física que eu quero estudar e o treino, certo? Para ficar uma rotina mais realista. Eu não vou encher, por exemplo, meu horário das 8 ao meio-dia. Eu separo esse turno para fazer essas coisas que eu gostaria de fazer, da mesma forma de tarde, da mesma forma de noite, que vai ser basicamente algo que você é sustentável. E eu ainda por cima separo em sistema de marcações. Se vocês perceberem, eu boto os quadradinhos e ainda preencho com as cores. E como que eu avalio isso? Se eu vejo que eu estou produtivo, basicamente eu fiz pelo menos 70% dessas coisas com a marcação de azul. Infelizmente aqui não tem um verde porque acabou a tinta da minha caneta. Mas eu separo em verde e em vermelho, onde o que foi verde eu cumpri, vermelho não. E por exemplo, eu não separo coisas e coloco ali só para preencher espaço, para ficar bonitinho, arrumadinho. Rapaz. E separando essas atividades ao longo da semana, fica mais fácil de eu visualizar. Por exemplo, os dias que eu tenho que estudar um pouco mais, os dias que eu posso relaxar. E com essa organização você ainda se tranquiliza, você fica menos ansioso, porque você percebe que, poxa, eu estou fazendo as coisas que eu gostaria de fazer, eu estou me organizando, tá tudo dentro dos conformes. E para vocês terem noção de como eu uso a agenda, por exemplo, às vezes a gente esquece, eu tinha que falar com fulano, com ciclano. E quando eu lembro, eu boto até na agenda. Eu tenho que falar com o ciclano nesse dia, nesse horário, porque é interessante que você sempre esteja com a agenda com você. E de preferência, a agenda em relação a de papel e não digital. Até porque você se distancia das telas e se tranquiliza também. Tudo isso é importante na hora da organização. A agenda me ajudou muito a gerenciar o meu tempo. E, por exemplo, às vezes eu achava que eu não tinha tempo, mas não, era só essa falta de organização que eu citei. Em que eu sou estudante de medicina, eu estou indo para o 8º semestre e as pessoas muitas vezes acham, ai, medicina, meu Deus, ele não tem vida. Na verdade, sim, eu tenho vida. Eu vou para a igreja, eu saio com meus amigos, eu consigo curtir minha família. Por quê? Porque eu separei exatamente o que eu tenho que fazer naquele dia. Aí, quando eu compro as minhas atividades, eu posso relaxar. Dá para flexibilizar de muitas formas. Por exemplo, eu estou gravando os vídeos agora devido à organização que eu tenho. E o sistema de organização com agenda possibilita muitas coisas. Sistema de revisão, você pode fazer checklist, você pode colocar alertas. Por exemplo, se eu tenho uma prova na semana do dia 25, na semana anterior, eu já coloco na minha agenda, começar a revisar. Nesse dia eu vou revisar tal conteúdo, nesse outro tal conteúdo. Porque assim você se planeja até em relação aos estudos. E assim você estabelece as suas prioridades do que você tem que fazer. Poxa, nesse dia eu vou fazer isso, nesse dia eu vou fazer isso. E assim você vive uma rotina mais tranquila, porque você tem organização. Porque na verdade o que falta para você muitas vezes é organização e não tempo. Então eu te instigo a começar a usar uma agenda. Isso vai facilitar muito o seu dia. Por exemplo, eu separo em blocos o dia e separo em formatos quadradinhos, basicamente em cores. Tem gente que usa formas diferentes para definir prioridades. Esse é o jeito que eu uso. Mas só comece porque você já percebeu que muitas vezes você perdeu oportunidades,
você teve um dia estressante que não era para ser porque você não foi organizado em relação aos seus estudos. Não só em relação aos seus estudos, mas o seu trabalho, sua rotina, academia. E você sempre fica lá naquela correria, corrido e cansado, sendo que não precisa ser assim, você pode facilitar isso. Então me diz, se de alguma forma isso te ajudou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e compartilhasse com um amigo. E eu espero que ele tenha sido bênção na sua vida. Essa pausazinha ficou, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e compartilhasse com um amigo. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida.